22 de Gênesis, e vamos ficar de pé, por favor, para ler este texto. É dos capítulos mais incríveis da Bíblia. Porque revela uma história, não só um acontecimento de uma família, mas revela o plano de Deus sobre a humanidade e o projeto de salvação que Deus fez por nós, através da sua grande dádiva, da sua grande oferta, que foi Jesus. 22:1. Vamos ler alguns versículos. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abrão e disse-lhe: Abrão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas. E eu te direi então, Então se levantou Abrão pela manhã, de madrugada, e alberdou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abrão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abrão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abrão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abrão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abrão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abrão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abrão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abrão, Abrão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abrão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato, e foi Abrão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abrão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abrão pela segunda vez e disse os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Então Abrão tomou o seu moço e levantaram-se, foram juntos para Berseba, e Abrão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abrão, dizendo: Eis que, pronto, agora daqui para a frente já chego. Amém? Podem tomar os vossos lugares. A nossa meditação hoje é sobre oferta. A palavra oferta. Oferta sacrificial. Uma mensagem muito pregada em muitas igrejas, muito badalada, parece que não sabem outra mensagem, mas também uma oferta muito necessária para nós, uma mensagem, melhor dito, muito necessária para nós entendermos algumas verdades sobre aquilo que é o nosso propósito e o nosso projeto, de nós para Deus e de Deus para nós. Oferta sacrificial, promessa de fé, votos ao Senhor, o que são? O que é que isso é?
Nós temos como princípio nesta casa, ensinamos a dar o dízimo ao Senhor, ensinamos a dar ofertas ao Senhor, ensinamos a fazer promessas de fé, ensinamos tudo numa base de equilíbrio e não fazemos disso a nossa pregação. Não fazemos disso o nosso culto diário. Não é nosso, quem está connosco há anos sabe que não pesamos muito sobre esse ponto. Lógico que há princípios nesta casa da infidelidade, também não permitimos que pessoas que não sejam aos princípios mínimos de que a Bíblia ensina, obviamente não os deixamos servir, porque entendemos que temos que ser exemplo e nós somos uma igreja bíblica e uma igreja bíblica deve lutar por viver o que a Bíblia ensina. Pode dizer amém? Ofertar ao Senhor é, sem dúvida, a revelação do estado do nosso coração. Quando eu oferto, revelo a minha fé. Quando eu oferto, revelo o meu amor. Quando eu oferto, revelo a minha obediência. Estamos a viver uma geração, neste momento, de comunidades em que estão a querer diminuir esse peso de obrigação, achando que não é tão necessário assim fazer certos cumprimentos que estão como princípios que Deus instituiu, pegando só num versículo que a Bíblia menciona, ignorando todos os outros que a Bíblia ensina. E nós, como igreja, se queremos alcançar vitórias, se queremos ver a glória de Deus, se queremos realmente deixar Deus fazer em nós algo grandioso, nós temos que aprender o que é que está na Bíblia. Temos que entender que uma história da Bíblia não é uma história para crianças. É uma história para crianças, para jovens, para adultos e para velhos. É uma história de uma vida, porque nela está mencionado aquilo que é o propósito de Deus para cada um de nós. A oferta sacrificial é diferente da oferta que tem como base a nossa prosperidade. Eu estou sem som aqui no meu retorno, não sei se na sala está bom. Vou repetir, a oferta sacrificial é diferente da oferta que tem como base nossa prosperidade e nossos rendimentos. Eu posso ser um homem próspero e dentro dessa prosperidade eu fui fiel ao meu Deus. Eu dei a Deus o que era... Dei a Deus, a minha mulher fez aqui um favor, encheu-me aqui o copo tanto. Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. É um princípio que Jesus ensinou. Se Jesus ensinou tantas coisas, porque é que esta deve ser ignorada? Não é? Aquelas pessoas que dizem que o Novo Testamento não é para entregar a Deus o dízimo, não é para... que é essa conversa que hoje está na moda... Se Jesus ensinou, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, porque é que só este aspecto há que não conta? Entendem? Só contam os outros. O resto que Jesus ensinou também não conta. Então nós temos que entender que a nossa vida tem um princípio de dar a Deus, diga comigo, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ofertar sacrificialmente não é isto. Não é ofertar o meu dízimo. Não é uma promessa ou um voto. Não é isto. Quando Malaquias fala para trazer os dízimos à casa do tesouro, a oferta alçada, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, não tem nada a ver. Quando fala dízimo tem a ver com isso, o resto não tem a ver com isso. O dízimo na nossa vida é o princípio da nossa oferta. E começamos a dar o dízimo quando nos convertemos. Quando verdadeiramente Deus transforma a nossa vida. Nós não damos o dízimo porque estamos contentes este mês ou porque nos sobrou o dinheiro. Nós damos o dízimo porque Deus nos ensina a dar a Deus o que é de Deus, porque o dízimo nem sequer é nosso. Isto no contexto de um cristão. E o dízimo não é do meu salário que eu ganho. O dízimo é de tudo que Deus me dá. Diga comigo tudo. A pregação não é dízimo, é outra, você vai ficar admirado. Mas eu quero ensinar isto, porque como não falamos muito disto, falamos no Conecta-te sobre isto, mas queremos que nós entendamos o propósito de Deus e o que esta igreja acredita. Quem sabe, muitos de vós até poderão ficar maravilhados e outros até zangados,
porque esta igreja, não obrigando ninguém a contribuir com 1 cêntimo, não fazendo carga emocional sobre isso, nem ameaças, embora há um princípio nesta igreja dos voluntários. Para ser voluntário tem que ser fiel. Ok? Porque mesmo houve uma fase no nosso voluntariado que nós estávamos a abrir um bocadinho a porta para acartar colunas, não sei o quê, mas eu estou a chegar à conclusão que para ser voluntário tem que ser fiel. Ok? E é a conclusão que eu estou a chegar. Mas eu quero dizer nesta manhã que aquilo que Deus pediu a Abrão, ao texto que nós lemos, não tem nada a ver com dízimo. Não tem nada a ver com uma oferta voluntária. Também não tem nada a ver com uma oferta que se propõe no seu coração, como por exemplo a Bíblia diz em 2 Coríntios 9:7, que muitos usam para anular o dízimo, muitos usam para roubar a Deus o que é de Deus, que diz que cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Isto não tem a ver com oferta dizimista. Não tem a ver com uma oferta. Isto é uma oferta voluntária. Mas muita gente usa este versículo para anular um princípio que Jesus próprio manteve. Você pode dizer amém? Mesmo que não concorde, diga amém, porque pode ser que isso mude o seu coração. Ofertas. O que damos a Deus revela o nosso amor, a nossa obediência e muitas vezes o nosso sacrifício. Dízimo é uma oferta de obediência instituída por Deus. Há mais, mas só esta sobrou para o Velho Testamento. No Antigo Testamento havia a oferta das primícias, a oferta dos manjares, a oferta disto, mais aquilo, mais a dizer, sei lá, é uma enormidade de ofertas que Deus pedia. Entende? Que não era só o dízimo. Mas no Novo Testamento não encontramos mais essas ofertas. Então, Deus traz para nós um princípio, que é o princípio de que Deus também, hoje todos nós vivemos numa geração dos pentecostais e os neopentecostais, que diz que Deus lhes fala. Diz ou não diz? Deus fala. Então nós dizemos também que os dons do Espírito é para a igreja. Dizemos ou não dizemos? E os ministérios também são para a edificação da igreja. Significa que o Espírito Santo continua a falar à nossa vida. Não para alterar o que está escrito na sua palavra, mas para nos falar pessoalmente aquilo que precisamos de fazer. Você acha que Deus pode revelar-se a si para dar uma oferta sacrificial? Você acha que Deus pode lhe pedir algo mais do que dízimo e uma oferta voluntária? Deus, a não ser que Deus só fale para coisas que nos elogiam. É isso? Ou Deus também fala coisas que nos contrariam? No Novo Testamento temos uma mulher que deu uma oferta sacrificial, deu 2 moedas. Na sua pobreza deu tudo o que tinha. E essa oferta foi vista da parte do Senhor Jesus, que foi a oferta maior que ali aconteceu naquele dia. Uma oferta sacrificial envolve, ouça com atenção o que eu lhe vou dizer, e depois peço a todos os que não estão, ou melhor, os que estão, que falem e os que não estão, para ir ouvir na internet esta mensagem. E vai ter continuação à noite. Uma oferta sacrificial envolve um pedido de Deus. Diga comigo, uma oferta sacrificial pode envolver Deus a pedir-me. Pode ser Deus, o Espírito Santo, a falar comigo. Filho meu, dá-me isto. O que é que Deus falou com Abrão? Dá-me o teu filho, aquele que tu amas. Ok? Uma oferta sacrificial envolve um pedido de Deus a nós, pode também envolver um pedido teu a Ele. Alô? Tu podes, por causa de alguma coisa, podes querer fazer um sacrifício especial ao Senhor. Nós somos daquelas igrejas que todos os anos têm a fogueira santa, todos os anos temos que dar o automóvel. Não fazemos isso, mas não deixamos de ensinar a verdade sobre ofertar ao Senhor. Então, ofertar sacrificialmente é uma oferta difícil. É uma oferta que dói. É uma oferta que envolve muito custo ao nosso coração. É uma oferta que envolve o nosso amor.
Amém? É dar aquilo que nós amamos e que muitas vezes lutamos para ter. E Deus pode nos pedir algo assim. Mas também pode ser algo que eu queira fazer ao Senhor como um voto, como algo especial à semelhança de Jó. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 5, que Jó se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os filhos, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Oferecia sacrifícios. Diz a Bíblia que sacrificava, dava algo que ele gostava. Dava ao Senhor todos os dias, de madrugada, ele ofertava ao Senhor. Ou seja, um sacrifício envolve um pedido de Deus ou envolve um propósito teu. Amém? Vamos dizer isto juntos, porque hoje é uma lição importante. Pode mudar a tua vida, pode mudar a vida desta igreja, pode acontecer algo extraordinário na tua vida por causa das tuas ofertas, por causa do teu sacrifício, por causa da tua atitude para com Deus. Eu não entendo aquela pessoa que está na igreja, e isto tem acontecido um bocado com alguns irmãos do Brasil, que têm muitas dívidas no Brasil e deixam de dizimar aqui onde estão a ser alimentados espiritualmente, deixam de ser fiéis ao Senhor aqui, porque têm dívidas lá, porque têm não sei quê, porque não sei quê. Irmãos, o dízimo não é para tu pagares as tuas dívidas. O dízimo pertence a Deus. O dízimo pertence ao Senhor. E os impostos pertencem ao Estado. Então nós, como igreja, temos que entender que sacrificar significa diferente de dizimar. Eu quero salientar isto. Porque muitas vezes achamos que já somos fiéis e não precisamos de fazer mais nada. Eu podia enquadrar aqui também uma outra palavra, que não estou a enquadrar, que é algo que eu quero ensinar nesta casa. Uma oferta de honra. Foi o primeiro domingo deste ano, o pastor Caleb ensinou sobre honra, mas eu julgo que poucos aprenderam, ou quase ninguém aprendeu, ou ignoramos aquilo que aprendemos, porque estamos a ver uma geração de pessoas que ouvem, sabem muito das coisas certas, mas vivem só o que lhes apetece. Somos consumidores da prateleira espiritual, somos apaixonados por estar até juntos uns com os outros, porque muitas vezes vir à igreja representa um momento social, que não devia ser, embora também seja, mas vir à igreja é muito mais que um momento social. Vir à igreja é adorar. Vir à igreja é cultuar a Deus. Vir à igreja é exaltar o Rei. Vir à igreja é sacrificar, é obedecer, é honrar. E nós não aprendemos o que significa a palavra honra. Honrar não é dar uma esmola a quem está necessitado. Honrar não é eu dar a alguém uma oferta porque está a passar mal, porque está com uma crise financeira. Isso não se chama honrar. Isso se chama socorrer. Honrar é eu dar uma oferta bem generosa. Honrar é eu ser tão generoso com quem não precisa, com quem eu respeito e amo. Isso é honrar. Alguém que eu dou algo que ele não precisa. Alguém que eu dou algo que ele não tem qualquer necessidade financeira, peço desculpa, financeira para adquirir aquele bem que eu estou a honrar. Honrar envolve duas áreas. Envolve a área emocional, a área em que eu sou generoso, sou bonzinho com aquela pessoa, honro-a, sem oferecer qualquer situação financeira. É uma honra, é uma distinção, é falar bem daquela pessoa, é honrar aquela pessoa fora da presença dela, porque quando ela está presente pode ser até beijolar, pode ser falso, você entende? Mas honrar é muito mais do que isso. Isso é uma área da honra, a área da nossa atitude com aquela pessoa. A outra área de honrar é, sem dúvida, a área de dar. Quando eu ofereço, vamos imaginar, um automóvel a alguém que não precisa dele. Algo que eu gostava e honrei. Quando eu quero oferecer uma viagem
que eu sei que aquela pessoa gosta, mas que ela pode comprar, mas eu quero honrar. Significa dar um relógio que eu não consigo comprá-lo para mim, mas eu tenho tanto amor por aquela pessoa, eu tenho tanto respeito por aquela pessoa, que eu vou lutar para conseguir comprar um relógio caríssimo para honrar aquela pessoa. Isto é honra. Honra não é dar o que nos sobra. Honra não é dar aquilo que nos não faz falta. Honra não é dar aquilo que desprezamos. Honrar é, sem dúvida, dar aquilo que gostaríamos de ter. Ou até temos, e temos tanto gosto por aquela pessoa que vamos honrar. Honrar é algo fantástico. Honrar é algo que envolve uma atitude de coração que transforma as pessoas. Quando alguém é honrado desta maneira, eu já dei este exemplo, eu tinha muito pouca idade, 19, 20 anos, 21, já tinha lojas, já tinha funcionários, já era uma pessoa bem-sucedida na vida financeira. Quando eu vim para o ministério, Deus já me tinha dado um prédiozinho que era meu, estava pago, não devia nada a ninguém, porque até aos 30 anos Deus me prosperou nos meus negócios. E hoje, o pouco que eu tenho é fruto daquilo que Deus me deu lá na origem, antes de ser pastor. Porque isso soube investir, soube comprar, soube não sei o quê, e eu não posso desprezar aquilo que Deus me dá. Porque eu quero dizer uma coisa, Deus só pede aquilo que te deu. Ouça com atenção. Você hoje vai ouvir coisas que nunca ouviu. Verdades sobre o pedido de Deus neste capítulo 22:1. Primeiro, vamos abrir versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abrão e disse: Abrão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Paremos aqui. Irmãos, vamos estar atentos. Primeira verdade que nós vamos aprender hoje. Abrão, ele declarou ao Senhor: eis-me aqui. Porquê é que Abrão pôde ouvir de Deus este pedido? Alguém já pensou nisso? Porquê é que Abrão ouviu a voz de Deus? Porquê é que Abrão ouviu Deus a pedir-lhe o filho que ele próprio deu milagrosamente? Primeiro, Abrão tinha comunhão com Deus. Se tu não tens comunhão com Deus, Deus nunca te vai pedir nada. Se tu não tens intimidade com Deus, tu nunca vais ouvir a voz de Deus a dizer: faz isto ou aquilo. Se tu não tens intimidade com Deus, tu vais ser um politicamente correto na igreja. No máximo darás o teu dízimo e pouco mais. Se tu és um politicamente correto, um cristão daqueles que quer cumprir calendário, vais ser uma pessoa assim. Não vais ter qualquer revelação de Deus extraordinário para ti. Deus não se revela à tua vida para fazer algo extraordinário. Não vais ter revelação de Deus para ajudar alguém. Não vais ter revelação de Deus para orar por aquela pessoa. Não vais ter revelação de Deus para dizer: fala com aquela pessoa. Não vais ter revelação de Deus para dar uma oferta ao Senhor. Porquê? Não tens intimidade com Deus. Não falas com Deus. Não oras a Deus. Não buscas a Deus. Vens politicamente correto à igreja sem viver o que a igreja ensina. Queridos, Abrão era um homem com intimidade com Deus. Para dizer: eis-me aqui, é porque ele ouviu Deus a falar: Abrão. E tu só poderás dizer: eis-me aqui, quando Deus te falar. Amém? Será que Deus te está a falar? Quem tu andas a escutar? Quem, diga-me, quem tu andas a escutar? Que te leva a nem ouvir a voz de Deus e nem sequer obedecer aos princípios de Deus. Há muitos que não conseguem. Há crentes que ainda conseguem viver o seu cristianismo numa obediência rigorosa. Não lhes quer chamar fariseus, porque quem me dera ter a igreja cheia de gente assim.
mas não têm intimidade com Deus. O sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus em nossa vida, só vem com intimidade. Não vem de outra forma. Eu posso ter a igreja mais linda do Conselho de Orem. Podemos adquirir 47 mil vidas ou 8 mil que vivem neste Conselho e não sermos uma igreja íntima. Podemos ser uma igreja bíblica, mas uma igreja com falta de intimidade. Eu acredito naquilo que é mais forte e não naquilo que é mais fraco. Eu acredito na ação de Deus sobre a nossa vida para fazer o impossível. Amém? Eu acredito em milagres para dizer, como eu disse, o que andas a escutar, que ofertas andas a entregar ou a receber. Muitos não se entregam ao Senhor, não querem ter intimidade com Deus porque sabem o que Deus lhes vai pedir. Por isso que muitos não oram. Uma das grandes carências das nossas comunidades hoje, no século XXI, é num culto de oração não aparece quase ninguém. Porque acham que vir para a oração é preciso haver muito barulho. Eu não tenho mal nenhum, eu até tenho pena de não ouvir vocês a orar. Porque acham que o facto de estar um silêncio ensurdecedor dentro da igreja, em que estão 1000 pessoas e não se ouve uma mosca, pensam que Deus não está ali. Para muitos Deus está quando há muito barulho. Todos a falar línguas, todos a reteté. E aí Deus está a falar. Eu deixo-me dizer, Deus fala no silêncio, também fala no reteté, também fala no barulho, também fala a dançar, fala a cantar. Deus fala, Deus não tem um padrão único. Esquece o teu padrão. O padrão tem que ser de Deus. A era que estamos a viver é uma era de consciência. Nós já lá não vamos a dizer, já não ganhamos as pessoas só a dizer que Jesus te salva. As pessoas querem perceber porque é que salva. E do que é que salva. Porque toda a gente salva toda a gente hoje. Amados, eu quero dizer que uma das grandes verdades que Deus quer trazer à nossa vida é que precisamos ser íntimos para ouvirmos a sua voz a pedir oferta sacrificial. Porque no dia que ofereceres um sacrifício que Deus te pede, eu te quero dizer, grandes coisas vão acontecer na tua vida. Grandes, não são pequenas, são grandes. O segundo aspecto, Deus pede o único filho a Abraão, embora Deus sabe que Abraão tinha um filho da mulher escrava. Você não acha? O teu único filho, diz Deus. Porquê é que isto vem assim explicado na Bíblia? Será que Deus tinha amnésia? Será que Deus não sabia que Abraão tinha um filho da escrava, Ismael? Será que Deus não sabia? Sabia, mas aquele filho não foi da promessa. Aquele filho não foi o filho que Deus prometeu a Sara e a Abraão. Meus amados, porquê é que Deus só recebe, porquê é que Deus faz esta questão? Primeiro, porque Deus só recebe como oferta o que te deu. Vocês não perceberam, para não? Deus só te dá como oferta o que te deu. Deus só te pede, Deus não te vai pedir aquilo que tu roubaste. Deus não te vai pedir aquilo que tu desobedeceste. Deus não te vai pedir aquilo que não te deu. Deus só te pede aquilo que te deu. E sabe porque é que Abraão se prontificou logo a dar? Porque ele sabia que não era dele. A Bíblia diz que Deus é o dono da prata e do ouro. Deus é o Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Deus nos coloca como mordomos sobre os bens que nos dá. Queridos, Ismael nasce do fruto da influência da esposa Sara. A esposa Sara achou que Deus ia cumprir o propósito dele através da escrava. Eu quero trazer à vossa vida hoje algo muito importante. Você não pode ceder às influências. Você não pode ceder àquilo que os outros dizem. Você não pode ceder ao crente. Note quem era Sara, era a mulher legítima. Sara disse a Abraão, deita-te com ela, para que haja herdeiro na nossa casa. Era um costume daquele tempo. Mas Deus tinha falado a Sara que lhe daria um filho. E disse a Abraão que lhe daria um filho. E eles ignoraram a voz de Deus.
Tu tens ignorado muitas vezes a voz de Deus. Quem sabe tu que estás a ouvir na internet, tens ignorado a voz de Deus. Deus tem-te prometido coisas, mas tu não tens trabalhado para elas. Quero dizer uma coisa interessante. Uma promessa de Deus à nossa vida não implica ausência de dificuldades. Uma promessa de Deus a cada um de nós não implica viver sem qualquer adversidade. A fé é algo que é o mais provado em nossa vida. Nós temos que entender o propósito de Deus para cada um. Ismael não foi fruto da promessa de Deus. Ismael foi fruto da desobediência a Deus. É por isso que Deus não pediu Ismael. Era fácil dar Ismael. Toma lá este animal. Toma lá. Era fácil dar Ismael. Tanto que foi fácil mandá-lo embora de casa. Era fácil, irmão. É fácil dar o que nos sobra. É fácil dar a Deus aquilo que não temos amor. Só sempre pedir, se Deus chegar à minha casa e disser, olha, dá-me aqueles móveis, aquelas coisas que eu não gosto, até estou desertas, mandar para o lixo. Não tinha qualquer expressão, nem de honra, nem de amor, nem de obediência, nem de sacrifício. Deus pedir-me 5 euros para lhe dar, não tem valor, é pouco. Para mim, para si pode ser muito. Queridos, Ismael de facto é o filho legítimo de Abraão. É um filho legítimo. É ou não é? A semente era de Abraão, mas não era de Sara. Muitas vezes queremos ajudar Deus a cumprir seu propósito ou suas promessas. Foi o que Sara e Abraão fizeram. Avançaram com um filho que Deus não queria. Para Deus, o filho que ele aceitaria como oferta era aquele que ele prometeu. Amém? Fique atento. Busque Deus nesta manhã. A sua vitória depende se você ouve ou não a voz de Deus. Ouça a palavra. Ouça o que Deus está a falar consigo. Quando Deus pede algo, não devemos negar. Você acha que sim? Deus sempre pede aquilo que amamos, nunca pede o que não amamos, como já disse. Deus nunca pede o que desprezas, como já disse, ou não, e não tem assim tanta afinidade, muito menos te pedirá uma oferta que te sobre. Nunca pede. Se uma oferta que te sobre, chama-se oferta voluntária. É aquela oferta que a gente dá. Isso é uma oferta que sobe. Porque se só tiveres 1 euro para o resto do dia, ou para o resto do mês, e ofereceres esse euro, já é uma oferta sacrificial. Porque deixaste de ter pão, deixaste de comprar pão, deixaste de ter, fosse o que fosse. O que é interessante, meus amados, é que Deus pede o sacrifício, pede em sacrifício o filho de Abraão, mas no lugar que ele queria. Porque é que será que Deus pede para Abraão entregar o seu filho num lugar que ele mostraria? Porquê? Porquê? Deus é um Deus de pormenor. A tua oferta, o teu dízimo, não é para dar onde tu queres nem a quem tu queres. A tua oferta é para dar na igreja, no lugar onde Ele manda dar. Trazei os vossos dízimos à casa do tesouro. Muita gente brinca com esta coisa muito séria. Andam a dar ofertas, andam a dar dízimos uns aos outros, como que se estivessem a cumprir um plano de Deus. Como que se estivessem a ajudar alguém. O teu dízimo, a tua oferta, não é para dar a quem tu queres, é para dar onde tu ouves a palavra. Aonde tu honras Deus, aonde é a casa do tesouro. Amém? Porque Deus é um Deus de pormenor. Deus disse-te, pega no teu filho, eu vou-te mostrar o lugar onde tu vais ofertar. Não é onde tu queres. Não vais dar o teu filho aonde te apetece. E onde era aquele lugar? Moriá. Você sabe o que representa Moriá? Moriá no original significa lugar onde Deus é visto. É isso que quer dizer. Foi naquele lugar que se levantou o templo em Jerusalém. Foi naquele lugar onde hoje está lá ainda o lugar dos muçulmanos. A mesquita dos muçulmanos. Onde está o templo da rocha que tem aquela cúpula de ouro. Onde ainda está o resto, o vestígio do templo de Jerusalém, que é o Muro das Lamentações.
Não foi num lugar qualquer que Deus mandou Abraão sacrificar. Não é onde tu queres que vais sacrificar. É onde Deus manda. E onde Deus manda é no lugar onde Ele é visto. No lugar onde Ele é ouvido. No lugar onde Ele é ensinado. É aí que Deus quer que tu contribuas com as tuas ofertas. Não é para dar ao amigo nem ao irmão. É para dar no lugar onde Deus ordena. Amém? Igreja, nós estamos no século XXI, somos uma igreja moderna, mas não somos uma igreja sem Bíblia. Somos uma igreja onde a palavra de Deus tem que ser ensinada. E quem não gostar, paciência, porque eu já tenho dito, se algum dia deixar de ter ovelhas, vou pastar caracóis. Pode ter a certeza, não estou a brincar, estou a falar sério. Eu levo muito a sério o ministério. Levo muito a sério a palavra de Deus. Levo muito a sério a obediência ao Senhor. Moriá é o lugar onde muitas coisas aconteceram. Podemos ver a história, podemos fazer uma pesquisa, você pode fazê-lo. O Monte Moriá também é designado e dado na colina rochosa, onde o rei Salomão construiu o templo para Deus, onde foi o seu pai, o rei Davi, que adquiriu o terreno a Jabuseu, Araúna, para edificar ali um altar. Em Moriá é onde se sacrifica. Em Moriá é onde se honra. Em Moriá é onde se adora. Em Moriá é o lugar onde eu me reúno para aprender do meu Deus. No Moriá, Deus fez algo grandioso. Lá no versículo 5, nós vemos o que Abraão disse aos seus moços que vinham com ele. E disse Abraão ao seu moço: ficai vós aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Para pensar comigo. Abraão sabia que ia matar o filho, mas ele disse: voltaremos para vós. Abraão não se negou a ofertar aquilo que ele mais amava. Abraão não fechou os ouvidos à voz de Deus. Abraão pegou no seu filho. Abraão largou os moços cá embaixo. E ele, quando viu o lugar onde Deus queria que ele sacrificasse, Abraão pegou na lenha, pôs nas costas do seu Isaac. O Isaac foi com ele. E o Isaac, mais à frente, pergunta ao pai e diz assim, no versículo número 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E disse-lhe: eis-me aqui, meu filho. E disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus não pede o que nos sobra, o que não amamos, o que desprezamos. Deus só pede o que amamos. O evangelho que está a ser deturpado, o evangelho da exploração das emoções, o evangelho do abuso de sacar dinheiro às pessoas, tem roubado um princípio, tem destruído, tem criado uma defesa no coração, bem baixo, uma defesa no coração dos crentes, achando que tem o direito de não ouvir a voz de Deus, não sacrificar, não ofertar, não contribuir com aquilo que Deus pede. Onde está o cordeiro? Ele não sabia que ele era a oferta. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos até ao monte. Eu não sei se vocês acreditam nisto.
meu desejo é ter uma igreja assim. Não é uma igreja que vá ficar na miséria por dar à igreja ou para o pastor andar rico ou bonito. Uma igreja que honra Deus, que dá o melhor para Deus. Uma igreja que ouve a voz de Deus. Uma igreja que adora Deus. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Era o filho que ele amava. Isto prefigura algo grandioso. Anos mais tarde, Jesus foi este sacrifício. Abraão não se negou a estender o cutelo. Abraão não se negou a matar e imolar o seu filho. Não. Irmãos, cuidado. Andamos muito levianos com aquilo que Deus nos pede, com aquilo que é básico, que é o que está na Bíblia. Porque ouvir a voz de Deus não é, infelizmente, para todos. Profetas da treta, estamos cheios. Mas profetas de Deus temos poucos. Mas temos mais do que o que pensamos. Então bradou o Senhor do alto e disse: Abraão, não estendas a mão sobre o moço. E ele disse: porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Continua a Deus a dizer único, porque aquilo que Ele não te deu não é teu, mas aquilo que Ele te deu também não é teu. Mas aquilo que Ele te pede, temos que dar. Se não der, Ele pode não destruir a tua vida, não arruinar as tuas finanças, mas perdes o prazer e a alegria de viver como Deus prometeu a Abraão, fazer dele uma bênção, marcar a geração dele, fazer a diferença por causa dele, prosperá-lo, e por causa dele nações foram benditas. Hoje somos abençoados por causa desta oferta. Eu quero dizer que uma oferta muda o clima do teu coração. Uma oferta pode mudar a tua vida. Uma oferta pode mudar o estado do teu coração. Pode mudar a tua nação. Um homem pode fazer a diferença. Abraão fez a diferença. E por fim, meus amados, Deus continua. E levantou Abraão os seus olhos e eis o cordeiro. E chamou Abraão o nome daquele lugar. E depois, no verso número 15, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurarei, diz o Senhor, porque fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia da terra que está na praia, no mar, e a tua semente possuirá as portas dos seus inimigos. Quero terminar. Temos a fase B da mensagem, vai ser enfático, mas eu quero te dizer: ouve a voz de Deus. Vê o que é que Deus te pediu lá atrás e que tu não fizeste. Vê onde é que tu começaste a afastar-te do propósito de Deus. Não vale a pena nós fingirmos. Somos bonitos, todas as pessoas hoje são bonitas, até as feias. Há dias vi uma criança, uma cabeça muito feia, uma criança horrível, e eles operaram e fizeram coisas incríveis. Nós estamos na época do disfarce. A mulher maquilha, perde as rugas, a mulher estica a pele para ficar bonita,
Eu emagreço para ficar mais elegante, mas ninguém altera o que cá está dentro. É só casca. Paulo dizia: ainda que o meu homem se corrompa, o meu corpo, a minha massa se corrompa, o meu interior se renova a cada dia. Que nós possamos ter os melhores corações deste concelho, possamos ser o povo mais lindo desta terra, possamos ouvir a voz de Deus e fazer algo grandioso. Que um avivamento aconteça neste lugar por nossa causa, porque nós decidimos ouvir a voz de Deus e não lhe negamos nada. Diga comigo: nada. Não é aquilo que o pastor manda dar, não é aquilo que eu mando fazer, é aquilo que Deus te manda fazer e aquilo que tu decides de livre vontade fazer. Porque há os dois casos: o que eu decido